Salve, salve, meus queridos. Estamos começando mais um Mineiro Cast. Vamos tentar entender um pouco mais aí do atual momento do Clube de Regatas Vasco da Gama, obviamente focado no futebol do clube. É... Bom, primeiro, esse amistoso contra o Atlético, que a gente perdeu por 2-0, escancarou várias coisas que eu venho falando, que vocês que estão ouvindo aí já falaram nos comentários, estão falando nas redes sociais, de que o time ainda não aguenta. O time, em algum momento da temporada, foi elogiado, mostrou evolução, reagiu bem aos clássicos contra equipes que já estão na Série A há pelo menos um ano, caso do Botafogo, as outras, então, com um projeto muito mais adiantado que o nosso. Mas, nos principais momentos e contra as equipes menores, falhou, foi incompetente, foi insuficiente. Então, a gente olha para o banco de reservas, por exemplo, só vê garotos. O Nenê é comunicado que não vai renovar, mas ninguém chega para o lugar do Nenê. Ué, que planejamento é esse? Vamos colocar aqui na tela, ó. Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca, o Vasco fez uma boa campanha, podemos dizer assim. Se você considerar que a gente jogou fora as duas primeiras rodadas, foram 2 empates, que a gente estava com o time principal nos Estados Unidos, eu acho que foi uma boa campanha. Se você soma mais 4 pontos aí, né, se a gente por acaso ganhasse os 2 primeiros jogos, mais 4 pontos, né, porque já somou 1, então soma mais 2 de cada vitória, iríamos aí para 27 e assumiríamos a ponta da tabela. Então, acho que foi um campeonato carioca que nem é a prioridade, conforme palavras da comissão técnica, né, de quem faz o planejamento. Foi um bom campeonato. Ok, 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 20 gols marcados e 6 sofridos, um saldo de gols de 14, ali o segundo melhor saldo de todo o campeonato. Então, foi bom, teve bom. O grande problema, se você vir aqui para as semifinais, aqui, não está aqui o grande problema, eu ia passar para outro lugar. Aqui, nas semifinais do Carioca, faltou o quê? Faltou, cara, ter mais dinheiro, como os caras têm para comprar vários bons jogadores. Os caras olhavam para o banco e tinham lá o Everton Cebolinha, às vezes o Everton Ribeiro, Marinho, Vidal, né? Muitos jogadores acima da média no banco de reservas. Enquanto a gente, eu já falei aqui, não temos opções. A gente nem um time principal tem ainda. É um time que soube brigar nesses clássicos aqui, soube competir. Nesse 3-2 pesou aqui aquela entregada do Capasso, né? Aqui a gente poderia ter saído com uma melhor sorte, pelo menos com um empate. No segundo jogo eu acho que a diferença foi um pouco maior. Mas, cara, vamos combinar? Tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Se isso tudo aqui do Campeonato Carioca que eu mostrei agora, mesmo com essas 2 derrotas nas semifinais, tivesse tudo acontecido exatamente igual, mas o Vasco tivesse classificado na Copa do Brasil para a terceira fase, o clima era tranquilo. O clima hoje era outro, mesmo perdendo para o maior rival. Porque o torcedor minimamente sensato sabe que ainda, veja bem, não dá para a gente cobrar isso do time do Vasco, nem da comissão técnica, nem de 777. Por mais que o Josh tenha falado aquela besteira, né? Acabou falando aquela besteira e aí a galera cobra mesmo. E torcedor tem que cobrar, não tá errado não. Mas a gente sabe que não vai ser da noite pro dia. A gente pode chegar lá ou bem próximo deles. Mas é um trabalho de médio, longo prazo.
Infelizmente, nem eles conseguiram da noite pro dia. Com todas as ajudas que eles têm, de CBF, de Globo, demoraram anos para chegar na receita que eles têm hoje. O grande problema foi aqui, ó. Vasco 0, ABC 0 e 6-5 nos pênaltis. Esse aqui foi o grande problema do Vasco. Só cancelar aqui. Aí. Tá aí, ó. O Vasco jogou com Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo e Piton, Jair, Andrei e Gabriel Peg. Não, Jair, Andrei e Alex Teixeira. O Marlon Gomes, né? O Marlon Gomes lá. Jair, Andrei e Marlon Gomes. Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Aí entraram Miranda, Rodrigo, Orelhano, Nenê e Eric Marcos. Nas penalidades, erraram para o Vasco Pedro Raul e Orelhano. O do Pedro Raul, se converte, o Vasco estaria classificado, né? O do Orelhano já era nas cobranças alternativas. Lembrando que o Orelhano nunca tinha batido um pênalti no profissional. Mais um absurdo. Mais um absurdo para colocar na conta da comissão técnica, de quem faz esse planejamento. Ele deveria ser o último. Se ele nunca bateu um pênalti no profissional, e tinha um Piton, por exemplo, que bateu, tinha outros que poderiam bater, ele não poderia ter ido para a bola. Mas enfim, eu não vou crucificar quem erra um pênalti. Eu vou crucificar quem erra 3, né? Então é muito maior para mim a responsabilidade do Pedro Raul do que do Orelhano. Não que eu vou passar pano pro Orelhano, tem que ser cobrado também. Não é porque é garoto, não. Tem que falar, ó, meu filho, aqui é Vasco, aqui é time grande, essa sua errada aí tem consequência. A pressão aqui é grande. Mas o principal para mim, cara, tá no 0-0, nos 90 minutos. Jogando em casa com o apoio do torcedor. Por mais que o torcedor do Vasco não levou bateria, não importa, cara. Tinha gente cantando, o estádio estava cheio, então tinha motivação de sobra. É um torneio eliminatório, torneio mata-mata. Então, motivação de sobra para os jogadores fazerem esse resultado, para o Barbieri, enfim, colocar eles em campo para conseguir essa classificação. E não veio. Para mim, o grande vexame está aqui. Perder pro Volta Redonda é ruim? Claro que é ruim. Perder pro Atlético, perder pro Flamengo. Mas eu passaria por cima de todas essas derrotas se aqui o Vasco tivesse feito um gol, tivesse classificado. Aqui é que estava o nosso grande objetivo. E o nosso outro grande objetivo agora, já que a gente não passou aqui, começa no dia 16 de abril. E, obviamente, eu, como todos vocês, estou preocupado. Pelo desempenho mostrado contra o ABC, pelo desempenho mostrado contra o Atlético, pelo desempenho mostrado contra o Volta Redonda. Time incapaz de furar times de menor expressão que vão jogar realmente fechado por um contra-ataque. O Vasco já mostrou que não tem capacidade para fazer isso ainda. Tomara que encontre esse caminho. E isso é treinamento e isso é reforçar o time. Defensivamente, o time já se mostrou melhor. Agora, né, sofreu pra caramba no amistoso. Não foram só os 2 gols. Primeiro tempo eles perderam gols, teve muita bola aérea que ficou, né, pipocando ali na área. Ninguém sobe para tirar. O time sentiu falta do Capasso na bola aérea. O senhor Robson Bambu, com todo o respeito, não dá, tá? Eu já tentei ver com bons olhos, boa vontade. O nível dele, para mim, é abaixo. Pode ser que um dia ele encontre o nível para jogar uma Série A de titular. Ainda não dá. Ainda não dá. O Orelhano,
O tempo dirá. E a culpa não é do Orelhano, tá? A culpa é de quem foi lá e gastou 20% da grana que foi gasta até agora, veja bem, 20% do total gasto até agora nesse jogador, que ainda não correspondeu, que está sofrendo com adaptação, diz que é muito tímido, né? Vem jogar em outro país, é normal. Tem um jovem sente mais que o outro, ele é tímido, então ele sente mais. Teve a questão física, que lá não davam treino direito, então teve que passar por adaptação física aqui, que já passou, já está entregue aí para o Barbieri para ser aproveitado, mas ainda não entregou nada. E eu vou cobrar muito mais do Paulo Brax do que do próprio Orelhano, que tem 20, 21 anos, 22, sei lá. Eu acho muito mais responsabilidade de quem gastou toda essa grana. Se o Orelhano fosse uma aposta, veio emprestado com o passe fixado. Não, custou aqui R$1 milhão. Aí beleza, uma aposta, e aí dá certo ou não dá certo, a gente perde pouco. Agora foi 20% da grana toda. Então era obrigação dar certo. E obrigação por parte do Paulo Brax. É dele a responsabilidade. Ele que arriscou. Ele que arriscou. Ir com o Gabriel Peck de titular para uma Série A não dá, é arriscado. O Peck já mostrou que já há umas 3 temporadas que ele começa muito bem o Campeonato Carioca, mas a hora que chega no Brasileirão ele cai de produção. Agora ele caiu até um pouco antes, né? Ele continua sempre muito voluntarioso, raçudo, briga, volta para marcar, isso aí eu nunca queixo dele. O problema é as tomadas de decisão e a parte técnica. Que, né, sempre na hora de tem que acelerar, e aí ele para, e tem que tocar, ele dribla, perde a bola. Na hora que tem que bater pro gol, tenta um toquinho a mais, enfim. E o meio-campo é outro que não tem culpa, é o Rodrigo, que tá de titular no ano de transição pro time principal. Isso só acontece quando o jogador é muito fora de série, e não é o caso do Rodrigo. O Rodrigo é um volante promissor, um volante brigador que está evoluindo nas mãos do Barbieri, já melhorou o passe, já melhorou seu posicionamento, mas ele tinha que estar ajudando, ele tinha que estar somando, colaborando e não segurando o piano nas costas. E aí é mais um erro do seu Paulo Brax. Cadê o camisa 5? O Deluca machucou. A gente viu que o Deluca também não tinha nível para ser titular absoluto. Se pá, o Rodrigo tem mais futebol. E se ele me falar que o Deluca é o cara que ele aposta para camisa 5, aí a gente vai precisar rever alguns conceitos. O Pedro Raul pode não estar funcionando em alguns quesitos, principalmente nos pênaltis, perde alguns gols, muita tomada de decisão errada. Mas lá quando contratou, não vou ser hipócrita aqui de falar agora que ele errou na contratação, lá eu acho que foi uma boa contratação, porque você olha para trás, o cara foi o vice-artilheiro da Série A, jogando por um time médio-fraco. Então é uma contratação boa. Agora o Orelhano, Deluca, Robson, né? Essas apostas aí, complicado. Eric Marcos, Egnaldo, Marlon Gomes, são outros jogadores que se enquadram no que eu falei sobre garotos da base, sobre o Rodrigo, que tinha que estar somando, colaborando, entrando no segundo tempo com o time vencendo, ou às vezes até encarando uma titularidade num jogo difícil, mas um ou outro, uma ou outra vez, porque vai ter um titular ali para segurar o rojão. E aí a transição é feita de forma mais tranquila. O Rodrigo até não me parece que sente pressão. O problema não é esse. O problema do Rodrigo é estar com a cabeça a 1000 por hora no momento que ele tinha que estar evoluindo fundamentos, aprendendo mais. E ele já está com a pressão de ser titular e aguentar tudo. O Pedro Raul é um caso à parte.
Pedro Raul, falando das características do jogador, mesmo no Vasco, eu continuo dizendo, é um cara muito participativo, ele não é apenas aquele icone, né, que na hora que precisa do cara sair da área um pouquinho com um toque para trás não dá conta de segurar a bola, de fazer 1-2. Então ele é participativo. Ele tá entregando números ainda. Se você pegar a participação de gols e jogos, não vou contar esse amistoso, só os jogos oficiais, nem aqueles amistosos lá também de Inter Miami e River Plate. Só os jogos oficiais são 13 jogos e 10 participações em gols, 7 gols e 3 assistências. Então ele ainda entrega número. Só que quando a gente analisa a performance dele, a gente está vendo muita tomada de decisão errada. Os pênaltis é fácil de resolver, eu já falei. É só pôr outro cobrador. Ponto. Resolveu a situação. Já está resolvido. Não precisa deixar ele cobrar. Agora, precisa de conversar com ele sobre por que ele quer tanto ajeitar a bola agora no Vasco. Por que não tá batendo pro gol? Do jeito que a bola vem, de primeira. Vai isolar uma outra? Vai, todo mundo isola. Todo mundo. Mas você tem que tentar. Tem que tentar. E aí eu não sei se é essa pressão já que ele tá sofrendo nesse início, se é que tá atrapalhando, e aí ele quer, né, sempre dar aquela ajeitada para finalizar o melhor possível. Tem que deixar ele à vontade, para ele jogar como ele sempre jogou. Finalizar o máximo possível. O Alex Teixeira eu acho que evoluiu muito em 2023. 2022 dele para mim foi medíocre. Ele ajudou bastante na Série B, mas partidas muito medianas mesmo. E agora não. Agora eu acho que tá outro Alex, melhor fisicamente, mais afim. Só que tem que chegar o camisa 10. Nenê, não foi comunicado que não fica? Cadê o substituto? Tem que vir. Ah, é o Marlon Gomes. Não dá pra contar. Para uma Série A, ainda não dá pra contar. Eu aposto muito, cara, no futebol do Marlin. Muito promissor. Dá pra ver que é bom de bola. Só que a carreira do jogador não é assim. Ele tava numa Série B, ele tá jogando seleção sub-20. Chega numa Série A, o nível da marcação dos volantes, dos zagueiros que ele vai enfrentar é outro. Então ele vai ter que se adaptar. E eu tenho certeza que ele vai. Mas só que você jogar essa responsa no ombro dele é errado. É o planejamento errado. Tem dinheiro para contratar? Por que não contratou? E sobre o Barbieri é o seguinte. Para mim começou o ano muito bem. Eu ainda avalio como um bom trabalho. Mas alguns erros começam a ficar gritantes. O contra-ataque do adversário, a nossa transição defensiva, quando o Vasco perde uma bola e o adversário vem com volume, com vários jogadores, numa transição rápida, a gente não está conseguindo fazer essa recomposição, não está conseguindo, às vezes, nem matar o lance, que às vezes é necessário, tem que fazer uma falta, tomar um amarelo para não tomar o gol. Então ele precisa treinar isso. E a bola aérea também. Pode ter sido porque o Capasso não jogou, o Bambu jogou e aí eu vi esse problema. Pode ser. Com o Capasso estava melhor. Vamos ver. Outra coisa, as mexidas, Barbieri, o meio do jogo. Pra mim tá sempre alguma inventada, sempre alguma coisa muito fora. Ah, eu tô fazendo testes, pode ser também. Mas agora, na boca do brasileiro, já era pra estar testando o quê? O que você já fez funcionar. Você já tem umas duas formas do Vasco jogar. Então era mais colocar peças, né? Eu não entendi porque que você voltou, por exemplo, num amistoso, 0-0, o time não jogou nada, você volta com o mesmo time. Não fez muito sentido, né? É pra ser pressionado mesmo, pra queimar os caras. Tinha que ter trocado tudo.
Então é o seguinte, nessa segunda-feira, dia 4 de abril, 3 de abril, fecha a janela. Se até lá o Paulo Brax nos surpreender, maravilha. Se não, para mim hoje é o principal responsável pelo momento atual que o time está. Mais que Barbieri, bem mais que Barbieri e bem mais que jogadores. Por mais que estes também tenham suas responsabilidades. Se fechar essa janela de jogadores de fora e ficar só dos estaduais até o dia 20, ele tem que se virar. Traz um destaque aí. Dá seus pulos. Porque esperar essa janela do meio do ano, beleza, é uma janela que vai ter mais opção, ótimas opções. Mas e essas 13 rodadas de brasileiro até lá? Você já pensou se a gente fica lá atrás? Enfim, espero reforço, viu, Paulo Brax? Galera, mais um Mineiro Cast terminando aqui. Muito obrigado a você que ouviu e tamo junto.